prepare-se, investigue as necessidades, sinalize a movimentação, teste as propostas, troca de concessões, feche o acordo e vamos amarrar as pontas soltas. O item prepare-se, vamos estabelecer e priorizar os objetivos. Quais informações eu já tenho? De quais informações a mais eu preciso? De onde e com quem eu consigo essas informações? 2. Investigue as necessidades. A gente vai ver a importância das perguntas, seja elas para extrair uma resposta, para revelar uma intenção, para dissipar um conflito, ou até mesmo para manter a gente no controle. Pode ser qualquer tipo de pergunta. A gente tem que fazer pergunta com um objetivo. A primeira delas são aquelas perguntas introdutórias, trazendo para o ambiente de discussão um cenário, um contexto. Uma vez que essa situação foi estabelecida e foi compartilhada, foi narrada, está na hora da gente descobrir problemas que esse negociador tem. E nós vamos vender soluções. Produtos e serviços são o quê? São soluções. A terceira natureza de perguntas é a de implicação, ou de impacto. Perguntas que ajudam a refletir sobre o fator prejudicial de se conviver com determinado problema. Os bons negociadores, eles não colocam proposta na mesa logo de cara. Eles testam as suas propostas para ver como o outro negociador reage. E aí eles têm a oportunidade estratégica de fazer ajuste fino na apresentação formal de uma proposta. A hora de falar do item 3, sinalize a movimentação. Semântica. Como você fala o que você fala? Olha esse exemplo aqui. Não damos desconto. A provável reação é o silêncio. Por quê? Se eu não dou desconto, eu estou interrompendo um processo negocial. Mas eu posso reformular essa frase, construir uma semântica mais estratégica. Por exemplo, normalmente não concedemos desconto. Sob quais circunstâncias, então, você concede desconto? Se eu aumentar o meu volume, você consegue desconto? Se eu melhorar o meu prazo de pagamento, você consegue desconto? A face é algo muito importante para um negociador. Olho no olho constrói credibilidade, constrói veracidade no que está se falando e se tratando numa negociação. Ou você está num movimento onde se enxerga o corpo dos negociadores, a gente tem que cuidar da linguagem corporal. Ser estabanado demais não agrega na comunicação da informação. Ao mesmo tempo, falar com as mãos ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado com alguns cacuetes. Donald Trump, ele tem um cacuete de falar com a mão sempre assim, parece que está tocando uma sanfona. Ao mesmo tempo, cuidado, porque mão no bolso numa negociação pode indicar um certo desconforto. Você fez uma pergunta, fica quieto, deixa o outro negociador responder. É horrível aqueles negociadores que fazem uma pergunta e querem eles responder a pergunta, justificar a pergunta, explicar a pergunta e não dão brecha de tempo para o outro negociador. O segundo ponto de uso da técnica do silêncio é quando a gente apresentou uma solução e a gente precisa de um retorno dessa solução. E por fim, sempre a técnica do silêncio é muito bem-vinda quando a gente resume um progresso, teste as propostas. Primeiro de tudo é usar propostas tentadoras, ou seja, propostas cujo o cliente enxerga valor. Nós, seres humanos, não sabemos avaliar se é bom, se é ruim, se é uma boa oportunidade ou não, se não tivermos com o que comparar. Se eu levar apenas uma solução ou uma proposta para o meu cliente, eu não ajudo ele a tomar uma decisão. Portanto, os grandes e bons negociadores, eles levam mais de uma opção e apresentam comparativos deles com eles mesmos. Ajude o seu cliente ou outro negociador a saber tomar decisão. É nesse item troca e concessões que a gente vai conceder algo. Nunca a gente deve interromper uma negociação, porque quando alguém está trazendo algo na mesa, alguém está deixando evidente o que é importante acontecer para o negócio ser fechado. Por isso, estrategicamente, não rejeite logo de cara. E aí, por fim, indique áreas de acordo. Por exemplo, se você precisar um preço mais em conta, então eu preciso que você aumente o volume. Vá aos poucos, concedendo o que você pode. Não entrega tudo de cara de uma vez e negocie relutantemente. Imaginem que o ser humano parte do princípio de fazer negócios justos. Para ser justo, eu tenho que compreender que o preço cobrado, o preço está de acordo com o valor da solução do produto ou serviço que eu estou recebendo. A gente conquista do outro negociador um incremento no valor percebido por ele do que a gente está tratando. E aí esse valor, ele ganha peso, ele fica mais pesado, ele se torna mais valor na percepção da outra parte. O que isso faz? É genial. Isso faz com que a percepção sobre o preço cobrado aumente. Ou a ansiedade do outro negociador em querer negociar relutantemente e fortemente para baixar o preço diminua. Quando ele quer pagar mais barato,
é porque, de fato, o valor perdeu peso, é uma gangorra. Uma linha do tempo de negociação. O momento certo de se colocar preço na mesa é só quando eu perceber e descobrir que a contraparte, a outra parte da negociação, enxergou valor no que está sendo apresentado. Tem que enxergar valor no que está sendo apresentado. É valor para outra parte? Ponho na mesa. Sei quanto vai custar em mim? Uso a técnica do 100 então. Liga os pontos. Olha, eu estou te oferecendo isso e eu quero tal contrapartida. É uma questão de prática. Você não tem prática para fazer isso no momento? Faz alguns cenários prévios lá na etapa da preparação. Você vai mais seguro para o processo de trocar concessões e calcular a sua negociação. Feche o acordo. Um fechamento ele é aceitável e tem credibilidade quando algumas coisas acontecem. Um bom sorriso nesse momento, um aperto de mão se a gente estiver presencial, se é remotamente, por que não uma troca de e-mail dando de acordo, mas simbologias reais que demonstram um marco de o negócio está fechado, vamos começar a executar o que a gente fechou e acordou. E eu queria compartilhar com vocês 3 técnicas de fechamento. A primeira delas é o fechamento experimental. É aquele tipo de fechamento de negócio cujo a outra parte, outro negociador, ele reluta um pouquinho ainda e você precisa testar se realmente ele fechou mentalmente o acordo ou ele realmente tem alguma ponta solta que precisa ser amarrada, ajustada. O fechamento experimental é a técnica de você jogar algumas perguntas e ver como é que ele reage. Imagina o seguinte, sou um vendedor de bebidas, e aí cheguei no estabelecimento que é um bar, um pub, apresentei as bebidas, combinei preço, etc. E aí eu chego, o cliente ainda não está batendo martelo, eu chego e falo, bom, pensando aqui na sua logística, quando é que eu posso entregar a primeira carga da mercadoria? Se ele falar de repente, a gente pode já mandar vir semana que vem. O cara já comprou a ideia. Agora, se por acaso ele virar e falar, não, isso a gente tem que resolver depois, é porque tem alguma ponta aberta ainda na negociação que precisa ser revista e cuidada. O que eu mais gosto é esse do meio aqui, é o por resumo. Então, por resumo é a técnica dos negociadores que revisam tudo em voz alta, ponto a ponto com seus clientes, e aí pedem um acordo final. Mas tão interessante quanto esses dois é o terceiro que eu separei para vocês, que é o por concessão. Esse tipo de fechamento é para alguns segmentos cujo existe o hábito do cliente precisar se sentir especial para realmente querer fazer o acordo. E aí o cliente se sentir especial, existe aquela fala no final, olha, se você bater o martelo hoje comigo, eu te garanto a tabela do mês passado. É o chamado cerejinha do bolo. O importante é a gente saber que esse tipo de fechamento, ele não vai além das possibilidades de negociação. Os negociadores que estão habituados com isso, eles guardam nas mangas essas cartas para usarem como técnica de fechamento. Porque é nada mais, nada menos do que confirmar exatamente o que ficou combinado e elaborar um plano para resolver possíveis diferenças futuras. Do que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que fatores macroambientais podem sim interferir em negociações de partes. Eu vou dar um exemplo. Eu acompanho uma negociação de uma cervejaria artesanal com um grande grupo de varejo supermercados. Só que a cervejaria artesanal, essa em específico, tem todos os seus insumos importados. Portanto, o preço do seu produto ele pode variar de acordo com o câmbio, com a flutuação do dólar aqui no país. Em compensação, ele está fechando um negócio de longo prazo, de 2 anos, com um grande varejista, para fornecimento contínuo de produtos. Só que a cada variação do preço, ele não pode querer sentar e fazer uma nova negociação. A negociação já é algo complexo. Imagina toda vez que o dólar flutuar, ter que mudar essa negociação. Não faz sentido. Então eles fazem um combinado. O que eles fazem? Eles pegam e elaboram um plano para resolver diferenças futuras que possam acontecer. Se o dólar flutuar X% para cima e X% para baixo, você terá autonomia, sim, de mexer na tabela de preços sem me consultar. Já está dentro da negociação. Por isso, os negociadores têm que ter na sua mente algo fundamental. Atenção obsessiva aos detalhes. Olha essa frase do Benjamin Franklin aqui do slide que eu vou ler para vocês. Pela falta de um prego, a ferradura se perdeu. Pela falta de uma ferradura, o cavalo se perdeu. Pela falta de um cavaleiro, a batalha se perdeu. Tudo pela falta de um cuidado com um prego de ferradura. Ou seja, em negociação, detalhes são importantes. Portanto, você, eu e todo mundo que trabalha com isso, sempre tenhamos atenção obsessiva aos detalhes. Isso ajuda a gente a construir negociações mais sólidas e duradouras.
Os bons negociadores, eles controlam a negociação em todas as etapas.